Muito bem, pessoal. Então, vamos dar início à nossa primeira aula do quinto e último módulo. Nós vamos falar hoje, fazer uma revisão da anatomia clássica do antebraço e mão. Nós vamos falar apenas da anatomia clássica, revisão da anatomia clássica. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ok. Então, vamos lá. A estrutura desse módulo é como segue. Então, nós temos... Vamos ver se a gente consegue hoje, não quero me estender muito, né? Porque é bem maçante, é bem pesada essa anatomia. A primeira parte. Na segunda aula, a gente vê a anatomia funcional. E depois, olha, já tem um erro. A segunda parte, terceira parte. Ó. Agora que eu vi isso. E depois, na aula, no nosso módulo presencial, a gente parte da terceira parte, que são as disfunções e modo de intervenção. Esse conteúdo que a gente vai ver nesse módulo, ele não é o conteúdo que a gente mais utiliza na clínica. De longe não é. Mas tem muitas aplicações, muitas aplicações. O pessoal deixa eu pegar uma canetinha aqui. O pessoal da musculação vive com problema no punho, problema no cotovelo, problema nos ombros. O problema nos ombros, a gente vai ver que acaba se refletindo no cotovelo e na mão. Então, o pessoal da musculação, todo o pessoal da musculação é cliente potencial para esse módulo aqui. Assim como o golfe, né, em função da epicondilite medial tênis, o cotovelo do golfista, assim como a epicondilite lateral, o cotovelo do tenista. Então, os esportes de raquete e golfe, eles também são clientes potenciais aqui do nosso trabalho. Sem falar no pessoal da telinha, né? Muito dedo. E, naturalmente, nós mesmos, né? Os terapeutas manuais, em função dessa situação aqui, ó, que é a utilização do polegar para fazer a liberação miofascial. Isso aqui é um procedimento, assim como está demonstrado aqui nessa foto, que eu não faço mais dessa forma aí. Eu só uso a ulna ou o cotovelo, eu não uso mais os dedos. Eu já não tenho mais a condição de usar os dedos, porque eu já tenho uma risartrose instalada aqui nesse polegar, que é bem chato. Um outro tipo de esporte que utiliza muito as mãos e cotovelos e que nós vamos também trabalhar bastante é o pessoal das lutas, né? O pessoal do jiu-jitsu vive com os dedos arrebentados, né? Dedo, mão, punho, cotovelo, esse pessoal aqui machuca muito essa região. Então, vamos começar aqui na anatomia a parte distal do húmero, onde fica, naturalmente, o cotovelo. O cotovelo, ele basicamente composto por dois côndilos, né? O côndilo medial e o côndilo lateral. A tróclea, que se equivale à região do joelho, né? Onde a articulação realmente ocorre. E o capitólio, que é onde ocorre o movimento de pronação do rádio por sobre a ulna. Então, é uma articulação que permite esse movimento de rotação. Aqui atrás nós temos o olecano, né, que é a ponta do cotovelo. Nós temos duas fossas. Essas fossas, elas fazem a delimitação tanto da flexão quanto da extensão. A fossa que faz a delimitação da extensão é o olecrano. A fossa do olecrano, e tem o processo do olecrano que se encaixa ali, ó. Tá? Então, esse aqui é o que faz a delimitação da extensão,
assim como existe o processo coronoide e a fossa coronoide, que delimitam a parte da flexão. Os epicôndilos, o epicôndilo medial e o epicôndilo lateral, são as estruturas mais importantes aqui nessa região, porque eles são os pontos de origem, tanto dos flexores do carpo e dos dedos, quanto os extensores. Os extensores nascem aqui, têm origem no epicôndilo lateral, e os flexores no epicôndilo medial. Além disso, existem as estruturas ligamentares também que ficam nessa região aqui, como a gente já vai ver. O antebraço ele é composto por dois ossos, né, o rádio e a una, que são interconectados. Alguém está entrando aí. Espera aí. Como é que eu saio disso aqui? Áudio Jocelito. Oi, Jocelito. Oi, obrigado. Desculpa aí. Nada, vamos lá, vamos tocar. Só deixa eu voltar aqui. Vamos tocar de volta. Eu quero desligar meu microfone. Tá ligado ou tá desligado, Ivan? Tá ligado, eu tô te ouvindo. Tá, vou desligar ele aqui. Obrigado. O rádio e a una, elas são interconectadas através de uma membrana óssea, a membrana interóssea, que nós vamos ver exatamente qual é a função dessa membrana daqui a, acho que é um slide ou dois. E esses ossos, eles são conectados através de articulações, as articulações radio-ulnares, a articulação radio-ulnar proximal e a articulação, esqueci da canetinha, a articulação radio-ulnar proximal e a radio-ulnar distal. Deixa eu ver. O rádio situa-se lateralmente, né, no lado do polegar, aqui o rádio e aqui a ulna. Aqui está. A função da membrana interóssea é distribuir o padrão de carga quando a gente faz um apoio da mão no solo, por exemplo. Porque quando a gente faz o apoio, não são as duas articulações aqui que recebem carregamento simétrico. A articulação radiocarpal é a primeira que recebe carregamento. E depois a unocarpal entra em ação. E quando a radiocarpal é pressionada, ela transmite essa tensão através da membrana interóssea para a una. A função desse mecanismo aqui, qual é que é? Aliviar, reduzir, distribuir melhor o carregamento aqui na tróclea e no capitólio. Então, esse mecanismo de distribuição de carga alivia a transmissão de forças aqui para cima. Essa é uma das funções da membrana interóssea. Claro, né, a outra função é manter os dois ossos unidos, mas a função biomecânica importante é essa aí. O cotovelo tem basicamente três movimentos, né? Flexão, extensão e pivotamento. Pivotamento é supinação, pronação. São duas articulações e duas funções. A articulação húmero-ulnar e húmero-radial, né? É isso aí. Como é feita a estabilização do cotovelo? O cotovelo assemelha-se muito ao joelho, em termos biomecânicos de estabilização. Você se lembra que o joelho, para ser estabilizado, ele depende visceralmente dos ligamentos, da estrutura capsular ali que mantém o joelho unido, e os únicos músculos que estabilizam o joelho é o quadríceps, o isquio e a panturrilha, acabou.
diferente, né, de uma coxa femoral, é diferente da glenohumeral, que tem um sistema local, tem um sistema global, que fazem todo esse trabalho. O cotovelo, da mesma forma que o joelho, ele é uma articulação bem mais frágil nesse sentido, né? Então, ele tem basicamente a cápsula articular e os ligamentos. Aqui, o ligamento colateral ulnar e o ligamento colateral radial. O ligamento colateral medial, que é esse aqui, ele protege o joelho em forças de valgo, e o colateral lateral protege em tensões de varo. Okay? O ligamento anelar é o que reveste o rádio, permitindo o desligamento do rádio por sobre o capitólio quando ocorre a pronação. Então, em termos de movimento, a cinemática é o seguinte: nós temos a posição neutra, a flexão do punho, extensão do punho, o desvio ulnar, desvio radial, pronação e supinação. O movimento é esse que nós temos no antebraço e no punho. Aqui eu coloquei já uma parte de cinésio, né, também, que são os músculos que fazem o desvio radial, que são criados pelos músculos radiais, o flexor radial do carpo e o extensor radial do carpo longo e curto. E o desvio ulnar pelo extensor ulnar do carpo e o flexor ulnar do carpo. No braço, nós temos o bíceps e o tríceps. Eles são importantes porque, para nós falarmos aqui, apesar de não pertencerem, né, naturalmente, ao antebraço, mas nós temos que, ao tratar as questões do cotovelo e do punho, nós temos que levar em consideração tudo o que acontece no ombro. Isso por causa da anatomia funcional, né? Os trilhos anatômicos. Então, são as linhas dos braços, as 4 linhas dos braços, e passa direto por aí, né? Então, a gente tem que saber essas questões. O bíceps, a cabeça longa do bíceps, que é essa aqui, ó, ela tem uma função sinérgica ao manguito rotador interno. Ele ajuda na centralização da articulação também, então ele tem uma função sinérgica. Já a cabeça curta do bíceps tem origem aqui no processo coracoide, sendo, por isso, um dos problemas, né, da anteriorização do ombro, né? Então, quando temos o processo coracoide aqui, é um pobre coitado, né? Vocês têm que saber que aqui ele tem o córaco braquial, o peitoral menor e a cabeça curta do bíceps. Todos esses carinhas puxando o ombro para frente, né? E não por acaso são os músculos mais, vamos dizer assim, trabalhados na musculação. Então, é muito comum isso aqui dar problema. A inserção distal do bíceps é na tuberosidade radial bicipital, que fica aqui, ó. É no rádio, tá? O tríceps braquial, ele tem, como o nome sugere, 3 cabeças. Então, a cabeça longa, ela tem origem, inserção proximal aqui, no tubérculo infraglenoide. E a inserção distal no olecrano, aqui, ó, no cotovelo mesmo. Esse carinha aqui, ele é muito importante no posicionamento da escápula, muito importante. Costuma estar relacionado, implicado em muitas disfunções. A cabeça lateral também, mas a cabeça longa muito mais frequentemente. Ainda no braço nós temos o braquial e o córaco braquial. O braquial
é um sinergista da flexão do cotovelo, um sinergista forte da flexão do cotovelo, e o coracobraquial, ele é mais um adutor horizontal, sinergista do peitoral na adução horizontal do braço do que da flexão. Ele não tem função da flexão, né? Porque ele não tem inserção aqui no antebraço, a inserção dele é no húmero. Então, ele é um sinergista da flexão do húmero, flexão do ombro, ele é um sinergista da adução horizontal, mas não da flexão do cotovelo. Peitoral menor, outro carinha direto, né, implicado em problemas do ombro, porque por causa da inserção aqui no processo coracoide. Quando facilitado, causa inclinação anterior, tilting da escápula. E aí chegamos na anatomia do antebraço. Pessoal, essa anatomia do antebraço, ela é razoavelmente complexa, tem uma porrada de músculos, e eu tentei, de diversas maneiras, tornar mais fácil a visualização da função dos músculos aí. Então, uma maneira que eu encontrei de classificar assim de uma forma bem simples, ó. Imaginem assim, ó, que todos os músculos aqui do antebraço recaem, e de fato eles recaem, né, em duas grandes categorias, ou são extensores ou flexores. Os extensores estão na região dorsal e os flexores na região ventral. Sabendo isso, já é o mínimo necessário para fazer uma intervenção. Além disso, também tem que saber de onde eles vêm, né? Os flexores vêm do epicôndilo medial e os extensores do epicôndilo lateral. Então, não é necessário, e eu vou te dizer que na prática clínica não é possível você fazer a liberação miofascial de apenas um desses carinhas. Quando vocês forem fazer a liberação miofascial, vocês vão fazer a liberação miofascial de todo o ventre flexor, de todo o ventre extensor, talvez com uma ênfase maior num lado, ênfase maior no outro lado. Claro, aí quando a coisa chega no punho e na mão, aí muda de figura, né? A gente tem que usar uma caneta para fazer o acesso nos músculos, que a gente não tem precisão suficiente com o dedo para fazer liberação aqui na mão. Mas então, grosso modo é isso. Então, os extensores ficam na região dorsal, flexores na região ventral. E existem extensores do carpo, do punho e dos dedos, assim como flexores do carpo, flexores do punho e dos dedos. Além disso, o que a gente tem que saber? Que, anatomicamente, a região do antebraço e da mão, ela guarda muita semelhança à perna e o pé. Ou seja, no pé a gente viu que tem os músculos intrínsecos do pé e os músculos extrínsecos do pé. Esses músculos da perna e os músculos intrínsecos do pé, as 4 camadas do pé. Aqui na mão, a gente não tem 4 camadas. Não é essa a necessidade que a gente tem. No pé, a gente tem a necessidade de carregamento, e na mão, a gente tem necessidade de motricidade fina. De modo que os músculos do antebraço, que tem um braço de alavanca maior, eles são os responsáveis pela força, pelo maior torque, ao passo que os músculos intrínsecos da mão são os responsáveis maior pela motricidade fina. Então, eu fiz aqui essa tabelinha, tá? Mas tem aqui para frente, eu fiz outras apresentações desses músculos, tá? Olha só, aqui eu abri, tá? Abri aquela tabela anterior, ó. Isso aqui, ó. Eu abri assim, ó. Então, vamos lá. Dedos e carpo, né?
extensor e flexor, carpo, extensor e flexor. Nós temos o extensor do indicador, polegar é 1, né? Indicador é 2. Extensor dos dedos, 2, 3 e 4. E o mínimo, extensor do mínimo. Flexores, nós temos flexor superficial dos dedos, que a diferença do profundo é o ponto de inserção distal, que o flexor superficial ocorre a inserção distal na falange proximal e o flexor profundo na falange distal. Então, isso com relação aos dedos. Com relação ao punho, extensores, nós temos o extensor radial curto, consequentemente, se temos o curto é porque tem o longo. E tem o extensor ulnar. Então, no punho, nós temos extensores tanto no rádio quanto na ulna. E os flexores do punho também. Nós temos um flexor no rádio e um flexor na ulna. Nós temos o flexor radial e o flexor ulnar. Essa é uma maneira da gente visualizar, classificar todos os músculos do antebraço. Aí eu coloquei, tive que fazer isso porque na internet eu não consegui uma imagem melhor do que essa aí, tá? Essa imagem é deste livro aqui, que é um handbook de anatomia e fisiologia bem bom. Mas ele tem o que tem de bom nessa imagem aqui, ó, é como que os músculos se apresentam topograficamente, né? Então isso aqui é interessante a gente conhecer. Existe a camada profunda, ó, e a camada superficial. Então aqui nós temos, por exemplo, o bráquio radial, aqui o polegar, né? Então nós temos o bráquio radial, flexor radial do carpo, do punho, e o flexor ulnar do carpo, flexores superficiais dos dedos lá embaixo. Aqui nós temos o flexor superficial dos dedos, flexor longo do polegar, e aqui a camada profunda, flexor profundo dos dedos. E aqui a camada dorsal, superficial e profunda. Extensor radial curto do carpo, esse carinha aqui, e o extensor radial longo do carpo, aqui, os dois juntos. E o extensor ulnar do carpo. Esses são os extensores do punho. E a camada profunda, aqui tem o ancônio, que é um sinergista da extensão do cotovelo, sinergista fraco, supinador. E na camada profunda, aqui nós temos já os músculos extrínsecos da mão, que estão aqui, ó. Extensor longo do polegar, o abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor do indicador. A camada profunda também tem músculos relacionados à mão. No grupo extensor dos dedos, nós temos o indicador, né? O 2, músculo extensor do indicador, aqui está ele. Dos dedos. Ó, vamos ver aqui, músculo extensor do indicador. Esse carinha aqui, ó. Aqui nós temos o extensor do dedo mínimo. E esse cara maior aqui, ó, é o extensor dos dedos, ó. Observa que ele também tem uma junção aqui, ó, para o 2, ó. Ó. O 2 aparece tanto aqui quanto aqui, ó. E aqui você está vendo eles, ó. Ó. O extensor dos dedos tem uma parte que vai para o indicador, assim como tem um extensor dedicado para ele. Esse aqui, ó. Extensor do indicador, ó. Depois os outros tendões vão para os 2, vão para o 3 e o 4. O grupo flexor dos dedos tem o superficial e o profundo, tá?
O músculo profundo, ele tem a inserção na falange distal e o flexor superficial na falange proximal aqui, ó. Essa é a única diferença. Mas a função, né, a razão disso aqui é a força. Aumentar a força de apreensão, que são dois flexores, né? Um pega mais proximal e o outro pega mais distal, mas soma-se as duas forças na apreensão. Lembre-se que os músculos de força estão no antebraço. No punho, né, no carpo, o grupo extensor, nós temos os extensores do rádio, nós temos dois extensores no rádio e um extensor na ulna, o extensor radial curto, o extensor radial longo e o extensor ulnar. Os dois, olha aqui, ó, os dois extensores radiais, ó, o radial longo e o radial curto, eles passam justapostos, né? Eles são sinergistas. É uma questão de dividir carga. Simplesmente isso, porque a função é rigorosamente a mesma, né? E o extensor ulnar é mais um reforço na extensão, mas também a função é a mesma, a extensão do punho. Só que tem 3 ventres aqui, né, para fazer isso, né? Então não se esqueçam que a função de ter esses 3 ventres é ter força, né? Essa é a razão. Assim como o grupo flexor do punho também tem 2, né? Que é o flexor ulnar e o radial. Esse aqui é o ulnar e o radial. Também tem 2 flexores, um no rádio, um na ulna do punho. No que tange a rotação, nós temos o supinador e os pronadores. O bíceps, ele é um supinador, ele é um sinergista do supinador. Quando o cotovelo está flexionado. Se vocês flexionem aí o cotovelo, né? E supinem a mão, vocês vão ver que o bíceps se contrai também. Então, o bíceps é um sinergista do supinador. E os pronadores, nós temos o pronador redondo, que é esse cara aqui, e o pronador quadrado, que é esse cara aqui. Existe um flexor de punho também, que é o palmar longo e o palmar curto. São sinergistas da flexão, mas são fracos. Esses sinergistas aqui são bem fraquinhos. Um cara que é muito importante no antebraço é o bráquio radial. Esse cara aqui, ele é tanto um sinergista da flexão do cotovelo quando o punho está em neutro. Na musculação, nós trabalhamos esse músculo fazendo a famosa rosca martelo, com a pegada dessa forma. Mas ele também é um sinergista da pronação e da supinação. Então, é um cara que tem múltiplas funções, o bráquio radial. Cara bem importante. O desvio radial e o desvio ulnar, como a gente tinha visto antes, o desvio radial ele é feito pelo flexor radial do carpo e o extensor radial curto e longo do carpo. Assim como o desvio ulnar é feito pelo extensor ulnar do carpo e o flexor ulnar do carpo. Esses slides que eu coloquei aqui, eu coloquei com a intenção assim, ó, de reforçar a visualização dos músculos. Tá? Mas é uma redundância
em relação ao que nós já vimos antes. Não tem nada de novo a partir daqui. São todos os mesmos músculos, tudo igual. Só que a apresentação é diferente. Eu achei interessante colocar isso aqui para ajudar na visualização dos músculos, né? Então, nessa visão aqui, ó, a visão anterior do braço, né? O ventre anterior do braço, os flexores do braço, todos eles, ó, observem de onde eles se originam ali, ó. Epicôndilo medial, né? E quem tem aqui? Quem está aqui? Ó? Flexor radial do punho, flexor superficial dos dedos e o flexor ulnar do punho. Então, flexor radial do punho, flexor ulnar do punho, flexor superficial dos dedos e o palmar longo. Nós temos os dois flexores do punho e o flexor superficial dos dedos, na camada mais superficial do ventre anterior aqui, da parte dos flexores do antebraço. E aqui especificado cada um deles, flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo e o palmar longo. E o flexor superficial dos dedos. Agora, o grupo extensor do punho. Aqui nós temos o extensor radial curto, longo, o extensor radial curto do carpo e o extensor ulnar do carpo. Então, o grupo extensor do punho são três. Nós temos dois no rádio e um na ulna. O longo e o curto, radial longo e curto, e o extensor ulnar, extensor que fica na ulna. Então, três extensões. E aqui os detalhes de cada um deles. Extensor curto do carpo, radial, né? Extensor ulnar do carpo. Antebraço, olha isso aí. Agora vamos para a mão. Espera aí que a minha cadeira baixou. Aqui na mão nós temos as regiões, né? Região hipotenar é do dedo mínimo, a região tenar do polegar e a mesotenar entre eles. E os ossos e articulações da mão. Vocês não precisam se preocupar em guardar os nomes desses ossos todos aqui do carpo. Nós vamos ver, mas para nós não é importante isso. Desculpe. Basta nós sabermos o seguinte, que esse grupo de ossinhos aqui forma o carpo. Acima do carpo tem o metacarpo, os ossos metacarpais, que estão além, né? Além do carpo. E depois nós temos as falanges. O polegar é o único que só tem a falange proximal e a distal, né? Todos os outros 4 dedos têm a proximal, a intermediária e a distal. E aqui o nome das articulações. Essa primeira articulação aqui é a radiocarpal. Lembre-se de que a conexão primeira do carpo com o antebraço é através do rádio, não é através da ulna, tá? Então, a articulação chama-se radiocarpal. E depois vem as articulações entre os ossos do carpo e o do metacarpo. Então, vai ser em função de cada um dos ossos aqui, vai ter um nome específico. Então, por exemplo, esse polegar aqui, como é o trapézio aqui embaixo, né? Então, é trapézio e o metacarpal. Essas articulações aqui, entre o metacarpo e as falanges, são as metacarpo-falangeais. E as
intermediárias entre as falanges, as articulações interfalangeais, proximais e distais. É isso. Aqui tem os ossos do carpo. São duas linhas, né, a linha proximal e a linha distal. Na linha proximal, a gente tem o escafoide, semilunar, piramidal. Onde é que ele está? Piramidal está aqui. Tem o pisiforme, esse carinha aqui. Semilunar, que aqui é o lunar, ó. Piramidal, esse cara aqui, ó, que chama de triquetal. E na linha distal, nós temos o trapézio, o trapezoide, o capitato e o ramato. Também, como eu falei, não precisa a gente saber isso aqui decor absolutamente. Mas aqui eu achei interessante mostrar para vocês. Vou tirar isso aqui. Por que que existe? Qual a função desse monte de ossinhos aí, né? E nessa imagem radiográfica aqui, fica claro isso, né? Que é a única maneira de permitir toda a complexidade de movimentos que nós temos na mão e a interface com o antebraço. Se não fosse todos esse monte de ossinhos quebradinhos assim, não teria como fazer isso aqui, né? Vamos rodar de novo, ó. Olha que legal esse deslocando ali, ó. E aí, flexão e extensão do punho. Cara. E na região tenar, nós temos várias funções, né? Abdução, hiperadução, extensão, flexão, hiperflexão e a oposição. E nós temos uma porrada de músculos intrínsecos na mão. Não temos 4 camadas, mas temos muitos músculos na mão. Sendo que o cara mais privilegiado em termos de massa muscular é o polegar, né? Por causa da oposição, né? Se não fosse ter esse monte de músculos aqui, nós não teríamos força na mão suficiente para fazer os trabalhos que a gente precisa fazer, né? Então, nós temos aqui, ó, em amarelo, o adutor do polegar, que tem a cabeça transversa e a cabeça oblíqua. Nós temos o flexor longo do polegar e o flexor curto do polegar. Aqui nós temos o flexor curto do polegar. O flexor longo do polegar não dá para ver aqui direito, ó, só aqui embaixo. Vem lá do antebraço. O abdutor curto e o longo. O abdutor curto do polegar, que é esse cara aqui, e o abdutor longo do polegar. Todos os nomes, músculos que tem o longo no polegar, esse longo está vindo da onde? Do antebraço, né? Da camada profunda lá do antebraço. E os extensores também, né? O extensor do polegar longo vem do antebraço e o curto é intrínseco da mão. Então, a jogada é essa. Tudo que é curto é intrínseco da mão e tudo que é longo vem lá do antebraço. Na região hipotenar, dedo mínimo, nós temos o oponente, o opositor, que é esse carinha aqui, e o abdutor. O flexor, que é um músculo interno aqui, eu não achei nenhuma imagem para mostrar para vocês. Infelizmente, eu não achei. Existem, assim como nos
um pé também tem os interósseos dorsais, que são os responsáveis por abrir os dedos, e os interósseos ventrais, são os que fecham os dedos. Na região palmar, nós temos 3 interósseos e 4 lumbricais. E na região dorsais, na região dorsal, nós temos 4 interósseos. A função dos lumbricais é fazer o movimento de pinça. Outra função desses músculos é posicionar os dedos para escrever. Que a gente fica... Eu estou bem prejudicado nesses músculos aí, em função da minha risartrose. Lembrou com a minha mão a risartrose. Aqui na mão e no punho, a gente tem estruturas importantes, que é o túnel do carpo, o canal de Guion e o desfiladeiro torácico, que vem lá de cima, mas que termina aqui embaixo, né? Nós já vamos ver qual é a ligação entre isso aí tudo. O túnel do carpo, ele é uma estrutura que sofre muito em alguns esportes, como, por exemplo, o ciclismo, pela trepidação, e também na musculação. Geralmente, quando o praticante vai fazer uma rosca direta com o punho em extensão. Aí coloca essas estruturas sob extensão, né, sob carga constante e ainda com sobrecarga da carga que o cara está utilizando, e a lesão na certa, né, fazer rosca direta dessa forma. É horrível, né? Mas é comum de ver. Então, o que é o túnel do carpo? O túnel do carpo é essa estrutura aqui, ó, por onde passa o nervo mediano, passam 8 tendões aqui, ó, que são 4 tendões dos flexores superficiais do dedo e os flexores profundos do dedo, ó, mais o flexor longo do polegar. Esse carinha aqui. E essa estrutura, ela é bem estreita. E por razões mecânicas ou hormonais, por exemplo, gravidez, por exemplo, os usuários de GH, hormônio de crescimento, o cara que utiliza esteroide e GH, direto que tem problema no túnel do carpo. Direto. É muito prevalente. Porque causa o edema, né? Essa combinação do esteroide com o GH causa muito edema nos tecidos e essa região aqui fica muito comprometida. Soma-se ao edema, né, a quantidade de líquido que tem ali, ao trabalho mecânico que o cara realiza, e está feita a confusão. O canal de Guion é uma passagem por onde passa o nervo e a artéria ulnar, né? E é uma situação também que costuma dar problema, essa região aqui, ó. Canal de Guion. É importante saber essas estruturas, né, para a gente poder conversar com os médicos a respeito de algum problema que venha ocorrer nessas regiões aí. E vindo lá de cima, nós temos na região cervical, nós temos o plexo braquial. O problema é o seguinte, gente, muitos sintomas que acometem a região, o problema do braço, o antebraço e o punho, tem um diagnóstico diferencial muito difícil, às vezes, de fazer. Problemas como, eu estou com uma parestesia, eles não falam parestesia, falam perda de sensibilidade, o formigamento na mão, na região aqui, ou sinto um choque, alguma coisa assim. E muitas vezes a pessoa faz os exames, faz eletromiografia, faz exame de imagem, não aparece nada. Não aparece nada. Faz exame na cervical e não aparece nada. Então, esse é uma situação extremamente comum e está envolvido o plexo braquial na parada. Como? Se a pessoa não tem perda de força, se a pessoa não está com o braço edemaciado,
ou com cor alterada, pode escrever que o problema é neuromuscular e a gente vai poder ajudar. Agora, se a pessoa está com perda de força, importante na mão, se a pessoa está com o braço todo edemaciado, inchado, se a pessoa está com o braço com uma cor arroxeada, aí não dá, não é para nós. Aí o problema é um problema para encaminhamento médico. A pessoa está com um pinçamento de um vaso, está com algum problema neurológico importante aí, está com um desfiladeiro torácico ou neurogênico ou venoso, né? Então, aí o encaminhamento é médico, tá? Mas, nas outras situações, o problema é o pinçamento de algum desses nervos aqui do plexo braquial no trajeto descendente até a mão. Então, o plexo braquial ele é composto por 5 raízes, que estão aqui, ó, de T1 até C5, aqui estão as raízes, ó. Tem 3 troncos, ó, 1, 2, 3 troncos, com essas divisões aqui, ó, chegando em 3 cordas. A corda lateral, que dá origem ao nervo mediano. Então, o nervo mediano tem como origem C5, C6 e C7. A corda medial, que dá origem ao nervo ulnar, C8 e T1. E o nervo radial, pela corda posterior, tem origem em C6, C7 e C8. Não é preciso a gente saber isso aqui de cor, mas é importante ter visto isso aqui pelo menos uma vez na vida. Isso aí está lá na apostila de vocês. Quando precisar, é só dar uma olhada lá. Então, como eu tinha falado anteriormente, a importância da gente saber disso é os canais por onde o plexo braquial pode ser comprimido por estruturas musculares, caracterizando desequilíbrio, caracterizando disfunção neuromuscular, que é onde a gente pode ajudar os pacientes, né? Então, o plexo braquial ele passa por três espaços. Três espaços. O espaço, o triângulo escaleno, o espaço subacoracoide e o costoclavicular. De longe, o triângulo aqui do escaleno, que é entre o escaleno anterior e o medial, esses aqui, de longe, é o mais comum de gerar problema por razões óbvias, né, gente? Porque qual é a disfunção mais comum aqui na cervical e na cabeça? Anteriorização, né? A anteriorização cervical é causada pela facilitação do esternocleidomastoide, mas os escalenos vão estar direto envolvidos, né, na parada. E vai dar problema. Quando os escalenos estão facilitados, eles podem pinçar o plexo braquial bem aqui. É fácil da gente ver isso na palpação, no exame clínico. Um outro local frequentemente acometido de problema é aqui, no espaço subcoracoide. Por quê? Porque aqui tem o tendão da cabeça curta do bíceps, aqui tem o córaco braquial e aqui tem o peitoral menor, né? Então, quando esses músculos estão facilitados e talvez muito hipertrofiados nos fisiculturistas, é muito comum, muito frequente o plexo braquial ser pinçado aqui nessa região, dando sintomas para baixo no braço. E o último local que pode dar problema, mas é bem mais incomum, é o espaço costoclavicular, porque aí vai ser uma função do subclávio facilitado. Mas eu não pego isso aí, não é comum isso acontecer, tá? Mais comum mesmo é dar problema aqui e aqui, essas duas regiões.
É muito importante no braço a gente saber mais ou menos, pelo menos, o trajeto desses nervos do plexo braquial quando descem para o braço, porque eles vão ser pinçados por alguns músculos, vocês vão ver agora, nesse trajeto. Então, o primeiro nervo que a gente vê é o nervo ulnar, que, como o nome sugere, passa aqui ao lado da ulna pelo epicôndilo medial. Então, o nervo ulnar vai dar problema quando? Quando pode dar problema? Quando os flexores do carpo estão facilitados, né? Porque os flexores do carpo são esses aqui, né? Flexor superficial dos dedos também está aqui. Não é uma situação comum. Eu vou te contar que quando dá problema, dá mais problema é mais frequente para o lado da extensão do que para a flexão. Isso porque, em função do uso das mãos, as mãos são muito mais solicitadas e demandadas em flexão do que em extensão, né? Então, o problema normalmente dá para a extensão. E a região do nervo ulnar na mão é aqui do dedo mínimo e do outro dedo aqui também, parte do outro dedo, na região hipotenar. Aqui está mais um desenho, né, de como vem o nervo ulnar lá do plexo braquial, ó, passando pelo epicôndilo medial. Quando ele chega aqui no cotovelo, o epicôndilo, o nervo ulnar passa por esse espaço aqui, ó, que de forma análoga ao túnel do tarso, lá no tornozelo, aqui também pode estar um problema semelhante ao túnel do tarso, que é a síndrome do túnel cubital. A gente vai ver, mas já estou dando spoiler, né? Mas aqui é a síndrome do túnel cubital, quando isso aqui fica inflamado e a pessoa sente dor aqui. Mas fica inflamado por quê, gente? Fica inflamado por causa da facilitação. O nervo ulnar fica entrapment, ele fica pinçado nessa região aqui. Tá? Passando aqui pelo epicôndilo medial, também ele passa por entre o ventre do flexor digital, profundo dos dedos, o flexor radial do carpo e o flexor ulnar do carpo. O palmar é fraquinho, né? Não vai dar problema, mas esses aqui, dependendo da atividade da pessoa, né? Se for um trabalhador braçal, alguém que use muito a mão, muita força, pode dar problema sim. O nervo ulnar, quando chega aqui no antebraço, ele se divide em dois ramos, né? Um para cá e outro para cá. E passa aqui no punho pelo canal de Guion, chegando na mão. Aqui, quando ele vai para a mão, aqui é o canal de Guion. Como é que se alonga o nervo ulnar? Essas aqui são duas formas de fazer, aqui e aqui. Indo agora para o nervo radial, como o nome sugere, é um nervo que acompanha o rádio. Portanto, ele vai terminar aqui na região do polegar, né? Deixa eu ver o que tem aqui de importante. No cotovelo passa pela fossa cubital, dividindo-se em dois ramos, ramo profundo motor e o superficial, que é sensorial. Ele inerva o tríceps e os 12 músculos extensores do antebraço e da mão. O nervo radial, quando dá problema, ele vai dar parestesia dessa região aqui, e causar aquela mão do bispo também, né?
Indo agora para o nervo mediano passa, como o nome sugere, no compartimento anterior, bem no meio, entre os dois outros nervos. E ele tem por função inervar os flexores do dedo, bem como o bíceps, o braquial e a região tenar. Então, aqui, ó, músculos superficiais e os músculos profundos. Internócio, papapá, pronador quadrado, todos os flexores aqui, ó. Flexor superficial dos dedos, flexor radial do carpo, o pronador, flexor longo dos dedos, pronador redondo, pronador quadrado, todos eles são inervados pelo nervo mediano. O nervo mediano e o nervo ulnar, eles passam muito próximos um do outro. O nervo mediano passa na frente aqui do epicôndilo e o nervo ulnar atrás, indo pela frente, mas o nervo mediano passa na frente do epicôndilo medial entre o pronador redondo e o cara que está debaixo, que é os flexores profundos do dedo. Ali, ó, flexor profundo do dedo. E o nervo mediano, quando chega na mão, passa por onde? Pelo carpo, pelo túnel do carpo. Que quando essa região aqui está com problema, está inflamado, vai dar uma porrada de sintomas, como a gente vai ver depois ali na parte das disfunções. Não vou dar spoiler agora. Então, o nervo mediano, quando dá problema, uma das perdas de sensibilidade, parestesia nesta região aqui. E nessa prancha a gente vê o resumo, né? Agora eu botei, na verdade, 2 slides aqui, onde a gente vê todos eles de uma forma global aqui, né? Então, em amarelo, o nervo ulnar, por onde passa o nervo ulnar, ó, por trás do epicôndilo medial, no cotovelo, indo aqui na região hipotenar, no punho. O nervo mediano, no cotovelo, passa pela frente do epicôndilo medial e no punho, no canal do carpo aqui, né? Do túnel do carpo. E o nervo radial, no cotovelo, passa na frente do epicôndilo lateral e terminando nessa região aqui no canal de Guion. Aqui estão eles também. E aqui a área de sensibilidade, né? O nervo ulnar, o nervo mediano e o nervo radial. Então, esse aqui é o resumão dos nervos. E terminamos aqui a nossa aulinha. Vamos deixar essa parte aqui da anatomia funcional para a próxima aula. Deixa eu interromper isso aqui. Para a apresentação. Basicamente era isso. A revisão da anatomia, antebraço e mão. Nervo, músculo, tudo que precisa saber. Eu, como vocês devem saber, eu estou com uma risartrose instalada nas duas mãos, mas mais na mão direita. E é um troço que incomoda muito. Essa é a razão pela qual, lá na primeira aula do módulo 1, eu dei aquela aranha de acrílico para vocês, para pouparem vossas mãos, seus dedos, porque no começo eu sei que a gente tem a tendência de usar bastante o polegar por causa da sensibilidade, mas
vai destruir a mão de vocês em questão de meses. Não é anos, é meses. É rápido. É rápido. E é um processo de desgaste articular irreversível, depois que se instala, irreversível. E se a gente não se adapta a essa situação, como é que tu vai trabalhar, né? Então, hoje eu não uso mais os polegares, pode ser alguma. Quando eu uso os dedos, eu uso assim. E eu uso o tempo inteiro aúna, olecano e aranha. O tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Não tem mais, perdi a condição de usar a mão. Por exemplo, agora, na montagem ali do estúdiozinho, né, que eu tive que carregar muitas coisas, chave de fenda. Eu ia dizer, chave de fenda é algo... E eu usei esse fim de semana, me complicou. Dói e tem pouca força. Então, não é brincadeira. A risartrose é um troço que não é brincadeira. Vem para ficar. É importante essa prevenção, né? É fundamental. Pode falar, doutora Renato. A risartrose ela pode ser controlada, ela pode ser amenizada. Então, o que o senhor está falando que é irreversível, depende do que o senhor entende por irreversível. Mas dentro da ótica ortopédica e articular, a gente injeta muitas vezes medicamento tipo Zil, que é um homotóxico, né, que melhora a densidade da cartilagem, melhora a liquidez, a parte de água da cartilagem, e melhora bastante. Ele protela um pouco. Então, é que nem o senhor me dizer, a velhice é irreversível. Ela é irreversível, ela segue o rumo da natureza biológica dela. Mas tu pode atenuar isso, tu pode modificar um pouco, tu pode melhorar. Isso a gente faz com infiltrações intraarticulares, não com corticoide, como se fazia há 20, 30 anos atrás, que era só corticoide. Hoje não. Se tu quer digamos, um resultado imediato, o corticoide funciona muito bem, ótimo. Tira na hora, mas depois volta tudo de novo. Então, tem esse tipo de medicação, que é do laboratório Hill, é alemão, tira todas as nossas... A própria arnica, ele vem aqui, retira daqui, processa lá e nos vende depois em ampola. Excelente, né? Mas é isso que acontece. Mas tem medicamento para isso, tem procedimento para isso, tá? Eu fiz agora em julho uma infiltração aqui com a doutora Simone Mattiotti, com corticoide. Corticoide. E ajudou para apagar bastante. o incêndio é ótimo. Ajudou bastante. Mas a longo time não é bom. Mas pelo menos aquelas porque eu estava numa situação que doía espontaneamente. Aí Parado. tem que fazer mesmo. Parado, contínuo, então uma dor de fundo, assim, contínua. Então, estava muito desconfortável, muito ruim isso aqui. E essa situação desapareceu, aquela dor contínua que eu tinha desapareceu. Foi. Agora, como eu usei agora a mão, complicou. Volta de novo. Volta de novo. É por aí. Então, a minha experiência é essa. De repente, eu posso, daqui a algum tempo, experimentar uma outra. Tem várias coisas que estão surgindo experimentando. nisso aí. Eles tentaram, né, no caso, por exemplo, da risartrose a nível de escafoide, fazer uma prótese de escafoide, fazer uma prótese de semilunar, tentaram com prótese siliconada com silicone, não funcionou, virava poeira, piorava a situação, inclusive, tanto é que pararam, né? Então, o que eu posso lhe acrescentar aí, que o palmar longo ele serve para nós muito bem para enxerto de tendão. Ele serve como doador, zona doadora de tendão. E tu testa ele fazendo isso aqui, ó, esse aqui, ó. Faz isso aqui, é esse aqui. Tá?
Então, palpação direta. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Não. Não consegue fazer isso aqui? Não consigo. Tá ruim, Ó. meu. Vamos tratar, então, Joselito. Vamos tratar. Ele tá pior que eu, hein? Vamos fazer olha o que... vamos fazer um escambo aí. Eu te Olha. trato e tu me trata, né? Ó, tamo junto. Tamo junto. Não, já vou lhe Isso se chama chamar. escambo. Escambo, perfeito. Precisamos. Mas estou brincando. É importante. Professor, É importante. brilhante aula, muito boa. Obrigado. Sem firula, né? O Demais, essencial. demais como sempre. Por aí o assunto. Muito obrigado, gente. Por mim, está encerrada a nossa aulinha de hoje. Ótimo. A próxima é Maravilhoso. domingo que vem. Colocar mais alguma coisa? Não, acho que da minha parte está tudo bem. Tu pega algum caso de mão aí e antebraço, Facilita? Não. Seria eu, né? O caso é eu. Atualmente é eu. Estou sofrendo um pouco. Mas por que tu não vem um dia aqui se tratar comigo aqui no eu vou fazer isso, Ivan. Eu vou me organizar agora, vou ver direitinho. Toda terça e quinta eu estou no teu bairro. E principalmente na quinta-feira eu trabalho, eu termino mais cedo. Né? Eu dediquei terça e quinta sempre para sair da academia aqui, terça, quinta e sexta pela manhã. Então eu consigo. Quinta-feira é um dia que eu estou mais leve na minha agenda. Perfeito. Pode dar uma passadinha no consultório que eu sou capaz de te aliviar um pouquinho a dor que ele vai te provocar lá. Aliás, é uma das coisas que eu quero conversar com o professor Ivan aí, o ano que vem começar alguma coisa no sentido de aliviar um pouquinho, fazer uma tipo analgesia pré-mobilização, que o senhor chama de liberação miofascial, né? E, de repente, tu amenizando um pouquinho a dor, o senhor vai ter uma facilidade maior de tratar os pacientes. Não? É o caso aqui da mão. É o caso aqui da mão, porque... Mas isso a gente pode ajudar. Na situação anterior que eu tinha, o máximo que eu conseguia fazer para me ajudar era fazer uma liberaçãozinha aqui, né, com o instrumento, mas eu não conseguia fazer nenhuma ativação, nenhum exercício, porque doía muito, entendeu? Pois é. Agora, na situação como eu estou agora, eu já consigo fazer exercício. Já melhorou. Já melhor. Mas é isso aí. Dá uma pensadinha aí que tem... Sim. Tem jeito de concatenar isso aí. Tá? Aí Meu fica filho, bom. Meu filho chamando aqui. Muito bem. Eu vou encerrar aqui, que meu filho está me chamando para buscar ele. Foi um prazer, uma boa semana. Uma boa semana para vocês. Namastê. Igualmente. E obrigado, Ivan. Obrigado, doutor. A vocês. Tudo é bom. Obrigadão. Tchau, Bye, tchau. bye. Boa semana. Juscelito, então tu me chama lá na quinta-feira. Sim, perfeito. Eu vou te chamar antes. Vou te chamar antes para me organizar, ok? Ok. Obrigado. Valeu, amigo. Um abraço. Um abraço.